Vamos ler a palavra de Deus, irmãos? Apocalipse capítulo 2, Apocalipse 2, versículo 1 ao 5. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreve: Isto diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança, e que não pode suportar os maus, e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Tens perseverança, e por causa do meu nome não desfaleceste. Por causa do meu nome sofreste e não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti, repita, tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Mais uma vez. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Fique de pé aí no seu lugar agora. Repita mais uma vez, ouvindo a sua voz. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, mais uma vez. Lembra-te de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do teu lugar o teu candeeiro. E se não te arrependeres, e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Mais uma vez o final, se não te arrependeres. Põe a mão no seu coração, faça uma oração ao Senhor. Meu Pai, nós queremos pedir misericórdia sobre as nossas vidas. Consagramos, Senhor, mente, consagramos nossos ouvidos, a boca, consagramos nossas mãos, nosso corpo inteiro. Pedimos misericórdia sobre as nossas vidas. Seja a tua palavra sobre nós, gerando vida e vida abundante, gerando, Senhor, o suprimento da necessidade, trazendo o suprimento da necessidade, realizando em nós tudo quanto o teu coração almeja para esse tempo. Clamamos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Levante as suas mãos agora. Na autoridade do nome do Senhor Jesus, que é posto sobre todo nome, por benefício gerado na cruz do Calvário, nós, Pai, nos apossamos do teu poder, nos apossamos da tua graça e misericórdia, nos apossamos da tua palavra e declaramos, Pai, a tua palavra sendo recebida, o nosso coração extremamente receptivo, apto para receber a tua voz, e a tua voz gere luz no nosso coração. Gere, Senhor, toda a ordem necessária que só o Senhor sabe, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, podeis assentar. O texto bíblico diz que a igreja de Éfeso recebe uma palavra. Essa palavra seria enviada para a igreja de Éfeso, e uma palavra um tanto forte, porque de todas as 7 igrejas, a única igreja que ouviu que seria arrancada do seu lugar é Éfeso. Somente Éfeso ouviu essa palavra: se não te arrependeres, eu virei, eu vou retornar e eu vou arrancar, eu vou remover do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Eu ouvi um grande pregador, ministro da palavra de Deus, aonde ele, quando foi visitar as 7 igrejas, ele percorreu o caminho estudando a palavra de Deus, e quando chegou na cidade de Éfeso, ele se lembrou dessa palavra. Aliás, ele leu essa palavra naquele lugar, e ali ele sentiu a presença de Deus, e Deus falou muito ao coração dele,
e ele chorou lágrimas diante do que ele ouviu. Ele ouviu a voz do Senhor ministrando ao seu coração. Meus irmãos, a igreja de Éfeso, ela foi realmente arrancada. E eu quero me ater aqui ao princípio, o ensino desse texto. Você imagina uma igreja, ouvindo do Senhor que se eles não tomassem uma posição, eles seriam arrancados. A igreja de Éfeso tinha uma grande responsabilidade. Qual era? Era na cidade de Éfeso que ficava o templo da grande, na linguagem dos seus adoradores, o templo da grande deusa Diana. Era o maior templo de toda a Ásia. Toda a Ásia, nem a adoração a Baal, a adoração a outros deuses mais antigos, tinha a relevância na Ásia para os idólatras do que está escrito na palavra orientação. Nós vemos claramente isso. Quando nós lemos na palavra de Deus, que o Senhor então olha para eles e diz: se vocês não se arrependerem, eu vou arrancar desse lugar o candeeiro. E o candeeiro significava a igreja. O texto bíblico começa falando: ao anjo de Éfeso escreve, ou seja, ao pastor de Éfeso escreve. Isto diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. E aí então começa a explicação. Eu conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua perseverança, e que não podes suportar os maus, e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Veja que o começo da conduta deles é uma conduta maravilhosa. Eles não suportam o que é mal, os maus, eles não concordam com o que é errado, eles põem à prova os apóstolos. Os apóstolos, você sabe, tinham muitos falsos apóstolos. Você encontra isso mais claramente, Paulo falando sobre os falsos apóstolos. Nos textos de Corinto, tanto o texto de 1 Coríntios como de 2 Coríntios. Você vai encontrar que havia falsos apóstolos, pessoas que se aproveitavam do título, visando benefício próprio, sustento até, e reconhecimento na sociedade cristã, nas igrejas. E eles tinham uma conduta muito correta, porque aparentemente é uma maravilha, é uma bênção. Eles têm a conduta a favor do que é certo, eles analisam se a pessoa é apóstolo mesmo ou não, e eles tinham potencial para isso, porque eles conviveram com um genuíno apóstolo, foi o apóstolo Paulo. Veja o que eles aprenderam do apóstolo Paulo. Abra sua Bíblia, deixa marcadinho aí Apocalipse 2, e abra sua Bíblia agora em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20. Eles sabiam muito bem como deveria ser a conduta de um apóstolo. Eles conviveram com o apóstolo Paulo por cerca de 3 anos. Paulo ali estava com o objetivo de edificar aquela igreja. Eu comecei, quando falei de Éfeso, falei que era uma igreja que tinha uma responsabilidade muito grande. Por quê? Tudo que acontecesse em Éfeso seria relevante sobre todas as demais localidades. As obras malignas naquele lugar eram tão intensas na vida do povo, que Paulo foi pregar a palavra, eles não permitiram fazer, e houve um grande alvoroço, e eles ficaram durante 2 horas gritando o nome da deusa Diana. No final daquele alvoroço todo, um deles diz: todos sabem que Éfeso é o lugar do templo da grande deusa Diana. Ou seja, não precisa ser gritar em 2 horas aí. Mas aquele lugar carregado de idolatria. E a igreja foi plantada ali. Irmãos, é incrível como você encontra
a possibilidade de alguém olhar para os piores lugares e não conseguir se ver naquele lugar. Eu ouvi, mais ou menos pelos anos 70, um bairro americano conhecido pela violência e a prostituição, e um pastor abriu uma igreja. Ele abriu uma igreja do lado de um lugar de prostituição. E ele colocou uma faixa lá na frente. Ele colocou na faixa em frente à igreja que ele abriu. Ele disse: este é o melhor lugar para uma igreja. Qual a visão desse pastor? A visão é que aquele lugar que precisava realmente da igreja do Senhor plantada. Eu creio que Deus tinha no coração isso quando olhava para Éfeso. Mas nós estamos observando primeiro que eles tinham a conduta aparentemente correta. E nós vamos ler em rápidas palavras, eu não vou explicar, só a leitura corrida, porque a leitura por si só já fala tudo. Verso 17, capítulo 20 de Atos, verso 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Logo que chegaram, disse-lhes: vós bem sabeis que desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós. Aqui é o apóstolo Paulo falando, verso 19. Servindo ao Senhor com toda humildade, com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Sabei que nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e nas casas. Tenho declarado tanto aos judeus como aos gregos que devem se converter a Deus, arrepender-se e ter fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, compelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Somente sei que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela dizendo que me esperam prisões e tribulações. Verso 24, todos juntos. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Agora, na verdade, sei que nenhum de vós, entre os quais passei pregando o reino de Deus, jamais tornará a ver o meu rosto. Portanto, hoje vos declaro que estou inocente do sangue de todos, pois nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olha só, irmão. Nessa leitura, permaneça com a sua Bíblia aberta, só nessa leitura você percebe o que eles receberam. Então, eu costumo sempre orientar, né? Você quer estar firme, você tem que conhecer a doutrina. Você precisa conhecer a Escritura. Por quê? Só pode discordar de algo quem tem uma base, se não é levado por todo o vento de doutrina, usando termos do apóstolo Paulo. Se você não tem uma base, vamos supor que essa base esteja até errada, você está se excedendo, você está sendo muito radical, mas você precisa ter um ponto inicial. E Paulo, nessa convivência, deixou claro: meus irmãos, como a igreja de Éfeso ia aceitar apóstolos fora dessa visão? Não ia. Glória a Deus por isso. Essa conduta aqui de Paulo lembra o Senhor Jesus. Tudo pelo reino, tudo pela obra. Claro, ele não tinha um contexto que muitos de nós temos, que é uma família, filhos. E assim ele se dedicava 24 horas pela igreja, mas nós também sabemos que, dedicando-se à família, à edificação da família, nós estamos buscando a Deus, estamos obedecendo a Deus e agradando ao Senhor e gerando conduta para a glória de Deus. Continuando, verso 28. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, a qual ele próprio, com o seu próprio sangue, ele
bispos, para apacentares a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão rebanho. Veja que aqui nós temos o indício daquilo que mais tarde o Senhor fala no texto de Apocalipse. Por quê, irmão? Lá diz que eles seriam provados, eles provaram os apóstolos e provaram para saber se eles eram apóstolos. Ao que tudo indica, eles estavam ouvindo muito bem a orientação de Paulo, porque um apóstolo exerceria autoridade sobre eles. Se esse apóstolo for um lobo, qual é a diferença do lobo para a ovelha? A ovelha vai causar bem, só vai produzir coisa boa. O lobo só está pensando no seu próprio estômago, somente. E Paulo está dizendo isso e eles ouviram muito bem, porque o texto de Apocalipse diz que eles provavam para saber se eram genuínos apóstolos e descobriam então que eles não eram genuínos, eram mentirosos. E aí o texto segue, versículo 30. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Quanto tempo, irmãos, ele ficou? 3 anos. 3 anos. E era só de manhã que ele admoestava? Só de manhã, amém? Não, amém, né, irmãos? Foi todo mundo ligado, né? 3 anos. Para que só um pouquinho eu disse que não ia explicar. Meu Deus. É impossível fazer isso com o pastor, né? Ler um texto desse riquíssimo e não explicar. Mas o que tem a ver com a mensagem. Irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui rapidinho. Quantos aqui querem ser edificados em nome de Jesus? Então você tem que amar estudar a palavra de Deus. E amar a palavra de Deus não é só dizer eu amo essa palavra e ficar abraçado com ela, não. Fazia que nem um amigo meu, né? Eu estava com ele numa sala, aí eu peguei, era a sala que eu utilizava, uma congregação que eu dirigia, e ele era da congregação, então eu peguei a Bíblia, coloquei alguns outros livros em cima da Bíblia. Ele ficou incomodado com aquilo, irmãos, eu nem notei. Aí ele pediu licença, tirou os livros e colocou a Bíblia em cima. Por quê, irmão? Porque a palavra de Deus tem que estar acima de tudo. Meu Deus do céu. Meu Jesus amado. Pasme vocês se ele não pega a Bíblia, dorme no chão e põe a Bíblia no lugar que ele dorme. Não é? A palavra de Deus tem que estar acima de tudo. Irmãos, ele foi minha ovelha. Eu não era pastor, mas no sentido que eu era responsável por ele. Como ele não aplicava a Bíblia na vida? Como? Mas como? Como mesmo. E eu tive muito trabalho. Bastante trabalho. Ou seja, isso não é amar a palavra. Amar a palavra é conhecer a palavra de Deus. Tenho que conhecer. Conhecer com que objetivo? Pregar? Não. Em primeiro lugar, aplicar na minha vida. Eu estou aqui pregando, mas antes, em oração, eu fico analisando diante de Deus em que aquilo que eu vou pregar eu estou fora. Por quê? Porque não é concebível que eu pregue algo que é só palavra. É preciso haver. Se eu não estiver vivendo, eu tenho que me arrepender. E arrependimento significa decidir ser conforme a palavra e não conforme a mim mesmo. E o texto declara que Jesus teve 3 anos, noite e dia, nas casas. Então, meu irmão, você tem que amar o discipulado. Se você não ama o discipulado, você tem que orar para amar. Se você não lê a Bíblia todo dia, você tem que se incomodar com isso.
Você tem que decidir que você vai ter uma conduta diferente. Por quê? Porque senão vem o lobo e o lobo leva. Vem o lobo e o lobo leva. Nós não podemos entender diferente. O que nos mantém na presença de Deus é a palavra de Deus. Não é a igreja que eu faço parte. Não é a minha família que ora por mim. É o Senhor. Eu é que estou firmado na rocha. E para firmar na rocha tem que cavar na pedra. Cavar na pedra tem que ter ferramenta e disposição. Então, se eu não tenho disposição, o que eu vou fazer? Eu vou orar para que a disposição seja dada. Em nome de Jesus. Pastor, vou ler a Bíblia, começa a abrir a boca. Começa a ficar com sono. Então você lê em pé, meu irmão. Então você vai fazer oração ouvindo a sua voz, porque também orar oração silenciosa dá sono. Alguns até dormem e acordam uma hora depois achando que oraram 1 hora. Rapaz, orei 1 hora de sono. Então, a palavra de Deus está dizendo que eles eram estruturados. Portanto, versículo 31. Mais uma vez, portanto, vigiai, lembrando que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, aquele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos proveram o que me era necessário, e aos que estão comigo. Tenho-vos mostrado que em tudo, trabalhando assim, é necessário socorrer os enfermos, recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Bem-aventurada coisa é dar do que receber. Tendo dito isso, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. Levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam. O que lhe entristecia muito era a palavra que dissera que não veriam mais o seu rosto. Então o acompanharam até o navio. Ou seja, esse é o perfil da estrutura dos líderes de Éfeso. Eram os bispos, os pastores de Éfeso. Ele cuidou dos líderes e os líderes, é claro, cuidaram da igreja. Ele admoestou durante 3 anos, não em grupo, mas pessoalmente, todos vós. O texto da palavra declara o caminho que foi percorrido com Éfeso. Então eles sabiam muito bem sobre doutrina. Eles conheciam muito bem o que é a conduta de um apóstolo, porque eles aprenderam convivendo com o apóstolo Paulo. Então o apóstolo aparecia dizendo que quer 800 reais, né, por uma determinada bênção. 8.000 por determinada bênção. Esse é apóstolo, irmãos? É apóstolo? Você, se fosse de Éfeso, você diria o que sobre isso? Se você conviveu com o apóstolo Paulo, você então estaria vacinado. Não é? Estaria vacinado. E havia entre eles amor em Cristo. Eles ficaram entristecidos pelo fato de não ver mais, saber que não veriam mais o apóstolo Paulo. É incrível como você vê às vezes a pessoa fazendo o contrário, né? De, não aguento mais olhar para fulano que está aí comigo há tanto tempo. Aquela pessoa que talvez na hora que morre, né? Aquele amigo seu, de rapaz, eu não aguento mais Beltrano, não tem quem faça. Como é que pode? Tudo que eu faço, ele está de olho porque vive me corrigindo. Na verdade, está buscando ensinar você. E aí a pessoa morre e sente falta. Aqui não, irmãos.
O apóstolo Paulo estava vivo, e eles já tinham a demonstração do amor que tinham por ele, diante dele, para ele. Havia o amor de Deus no coração desses irmãos. Então essa era a estrutura de Éfeso. Vamos voltar para o texto de Apocalipse, no capítulo 2. Então eles estavam seguindo muito bem o que diz o verso 2. O verso 3. Tens perseverança, e por causa do meu nome sofreste, e não desfalecestes. Veja que eles têm uma conduta extraordinária, amém, irmãos? Está tudo certo, está tudo maravilhoso. E aí agora aqui começa a pancada. O texto diz no verso 5, aliás, verso 4. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Só até aí. O texto declara que faltava algo. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Vamos listar aqui as informações desse texto. O Senhor começa falando que eles tinham a conduta correta, eles não concordavam com o que era errado, eles não se deixavam liderar por falsos líderes, eles punham à prova os apóstolos e descobriram então que eles não eram corretos, eles estavam sendo conduzidos pelo ensino genuíno que Paulo ensinou, mas haviam perdido o primeiro amor. Haviam perdido as obras iniciais da vida cristã. Você já ouviu a respeito desse assunto que o primeiro amor é aquele gás, aquela alegria que a pessoa tem como se converte. Nós temos proferido no decorrer dos anos, e eu sei que você já deve ter ouvido bastante, não existe primeiro amor como uma fase da vida cristã. Não existe. Existe a experiência que ficou como conduta para a minha vida. Como assim? Se o primeiro amor fosse uma experiência do começo, jamais o Senhor Jesus iria requerer da igreja que ela se arrependesse. Jamais o Senhor Jesus diria: arrepende-te, volta às primeiras obras. Jamais. O primeiro amor que aqui é listado, na verdade, volta ao primeiro amor, volta a primeiro as coisas do início, quando você conheceu a Deus. Mas não a indicação que alguns usam: isso aí é o primeiro amor. Você já imaginou um casal que diz: agora eu não tenho mais interesse nenhum em estar do seu lado, eu nem gosto de estar do seu lado. Vai permanecer, irmãos? Casamento vai para frente assim? Eu sinceramente, quando foi no começo foi bom, mas agora não é mais não. Vai dar certo esse negócio, irmão? Mas não é isso que se vê em muitos lugares. A pessoa vai para a igreja, a Bíblia pesa trocentos quilos. A cama é mais importante do que buscar a Deus. A pessoa vem para a igreja, você jura que mataram alguém da família dela, porque a cara dela, meu irmão, só Jesus na causa. Não é? É ou não é verdade? Tem ou não tem? Meu irmão, martírio a pessoa acordar. Tudo bem que você gosta de dormir é muito bom. Mas na hora que você é confrontado com a necessidade que você tem, isso não move você, isso não mexe com a sua vida. Então, o Senhor não está dizendo que existe uma primeira etapa da vida. Ele está dizendo que tem que voltar para aquele princípio. E esse princípio é pela vida. Se você não tem essas primeiras obras, se você não tem esse amor por Deus, esse prazer de andar com Deus, de estar com Ele, você talvez nunca teve um início impactante da vida cristã. Por que que o início da vida cristã é impactante? Claro que é impactante.
A pessoa estava no lamaçal do pecado, agora ele está sentado à mesa com o Senhor. É impactante. Ela estava oprimida, vazia, buscando preencher sua vida com cigarro, alguns com a bebida, ou com os dois, ou com as drogas, ou com prostituição, ou com uma conduta que gerava as pessoas olharem para ela, e ela era o centro das atenções, ela se esforçava para isso. E aí você deve lembrar de tantas situações, às vezes pessoas alegres, muito alegres, piadistas, e que na verdade são vazios, tristes, profundamente decepcionados com a vida, e adotaram uma conduta para que as pessoas falem dele, e falem bem, e estejam sempre ao redor dele ou dela. Você se lembra disso? Aí agora você está em Cristo, e você pergunta o que você tem que dar para poder você permanecer ali, você fazer parte ali. Aí ele diz para você, não, você não tem que dar nada, quem deu fui eu. Fui eu que dei minha vida por você. Ah, mas eu não tenho que dar nada. Você nem poderia, meu filho, você não tem nada. Não é mais ou menos isso que a Escritura nos traz? Eu digo mais ou menos isso porque é mais profundo que isso. Então, esse primeiro amor é, na verdade, a descoberta da única vida e da vida extraordinária que é andar com Deus. Então, se eu deixei, é porque um dia eu tive. Se eu não sei o que é só de ouvir falar, então eu nunca tive. E se eu nunca tive esse prazer em Deus, talvez você não se converteu. Talvez seu nome não foi nem escrito no livro da vida. Porque, irmãos, ninguém gostaria de estar perto de alguém que está, mas não está feliz. Aliás, isso aí é provado. Você trabalhar com alguém desmotivado é uma desmotivação só. Você trabalhar com alguém negativo é uma coisa difícil, irmãos. Muito difícil. Quantos aqui já tiveram essa experiência? Eu acho que todo mundo na vida já trabalhou perto de alguém negativo. Vamos sair, vai chover. Não é? Aí nesse tempo não é chuva, né? É sol. Vamos sair. O câncer. Meu Deus, o câncer. Nível 3 de câncer. Não é? Aí, mas por que você está dizendo? Não, porque eu tive um amigo, ele pegou câncer. E o que deu dele? Morreu. Meu Deus do céu. Aí você só teve esse amigo? Não, tem mais um monte. Pois é, ele morreu também? Não, morreu não. Mas esse que morreu é o foco. Vamos fazer um churrasco. Tá caro. E tá mesmo. Mas aquele senso de pessimismo, de coisa... Ninguém gosta, irmãos. Ninguém gosta. O próprio Jesus disse, olha, você tem que amar você mesmo para você amar o outro. E aí você imagina, você está perto de alguém que não se ama, também é outra situação. É um negócio muito difícil, irmão. Pessoa que não se ama. Quem é que não se ama? Quem só faz coisa errada. Não se ama. Não se ama porque vai acumular só problema sobre a cabeça. Não se ama. Quem ama faz bem. Quem ama faz bem a si mesmo. E quem está perto e sabe como deve ser, não gosta. Eu não vou mais bater papo pulando, porque só chama para coisa ruim. Só fala coisa ruim. Pois é. Se você não gosta de estar perto de uma situação dessa, pois é, eu estou dizendo para você que tem crentes assim. Tem crentes, irmãos, que eu fico pensando, Deus ouvindo a oração. A oração da pessoa. Senhor, tu sabes que está muito difícil aqui no Brasil. Eu não sei nem o que vai ser de mim amanhã. Falando para Deus. Eu, sinceramente, tudo bem que eu sou concursado e tudo, mas eu temo que eu seja escolhido para ser mandado embora. Não tem como ser, se fizer tudo direitinho. Só se fizer uma coisa muito louca. Mas a oração da pessoa é um martírio para com Deus.
Irmãos, isso tem e não é pouco. Senhor, eu sei que eu estou doente e que eu vou ter que conviver com essa doença. Olha, falando com Deus, ó. Me ajuda, Senhor, a comprar o remédio. Espera aí, meu amigo. O negócio é esse. Que relacionamento é esse? Então, meus irmãos, a igreja de Éfeso, que era corretinha, certinha na conduta, não tinha prazer no relacionamento com Deus. E nós podemos cometer esse erro. Nós estamos no culto, participamos do culto, estamos em todas as programações. Se alguém me pergunta sobre assuntos diversos e a fé, eu tenho certinho para responder. Mas se o assunto for o prazer em Deus, eu já não tenho mais. O prazer nas coisas de Deus, irmão. E o Senhor diz a eles, olha, vocês se arrependam. E eu vou dizer para você uma coisa, se você for estudar, você vai perceber esse ambiente possível para poder falar o que eu vou falar agora. Uma igreja com a grande responsabilidade é uma igreja que, se brincar com esse principal, vai perder a batalha, como Éfeso perdeu a batalha. Como assim? No meio de todo o povo de Israel só tinha um rei, o rei era o rei Davi. O rei Davi fez o que certamente muita gente fez, que é o adultério. Só que ele era o cabeça. E todo mundo estava olhando para ele. E o que ele fez incomodou o Senhor. Tanto é que quando o profeta Natã vai lá, diz assim: para que não blasfemem os teus inimigos. Ou em outras palavras, para que eles não falem contra Deus. Você vai ser corrigido, Davi. Pode acreditar, irmãos, que tinha outros adúlteros em Israel, viu? Tinha outros assassinos em Israel, mas não tinham a visibilidade que Davi tinha. Portanto, tudo que acontecesse com Davi ia pesar. Eu tenho dó dos artistas evangélicos, que estão lá no topo, todo mundo está olhando para eles e eles só estão fazendo coisa errada. Tenho dó. Porque os que estão sendo vistos deveriam utilizar isso para a glória do Pai, e não para o escândalo, e não para o pecado. Não. Então lembra-te de onde caíste. Agora aqui, irmãos, em nome de Jesus eu quero orar com você. Não vai ser o encerramento ainda, mas eu quero orar. E aí tem que orar. Lembra-te de onde caíste. Releia aí o versículo. E arrepende-te. Você esfriou espiritualmente? Pastor, esfriei. Quando começou esse esfriamento, você sabe? Pastor, eu percebo que eu não estou bem espiritualmente. Quando começou isso? Eu quero listar aqui com você na semelhança do texto de Gênesis. O texto de Gênesis diz que Deus deu uma advertência, uma orientação para Adão e Eva, não foi? De toda árvore do jardim podereis comer livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Capítulo 2, versículo 16 e 17. E o texto diz assim, claramente, o que eles fizeram? Fizeram o contrário do que Deus orientou. Veio a serpente, disse para eles comerem, eles caíram. Então, a hora da queda tem dia e hora. É isso que o Senhor está dizendo. Lembra-te de onde caíste. Aí eu quero listar aqui com vocês, eu listei agora o fato da queda de Adão. Teve um dia e hora, um formato, não teve? Vamos listar aqui algumas possibilidades de queda. Que possa ser a sua se você caiu. Pessoas caem quando olham para o homem. Irmãos, nunca se foi tão forte isso que eu vou dizer agora. Se você não é uma pessoa que busca a Deus de verdade, eu não aconselho estar em rede social,
eu não aconselho estar no YouTube e colocar lá algum tema sobre escândalo nas igrejas. Eu não aconselho. Por quê? Porque aquilo vai encher o seu coração você será tendencioso a olhar para os homens e as suas mazelas. E olha, irmãos, que nós estamos vivendo um tempo que pastores sérios terão até vergonha, dependendo da situação, de se apresentar em algum lugar como pastor. Isso já acontece em alguns lugares, tem pastores, dependendo, não se reconhece crédito financeiro, eu já soube, por causa de rolo. Porque só basta pessoas dizer que é pastor, você já conhece essa história. Atualmente as informações aí de um pastor famoso, que teve um atentado, já estão vendendo, de alguma forma, vendendo pedaços da camisa suja de sangue. E eu tenho dito que isso aí é uma idolatria evangélica. É utilizar de ferramenta para dizer, agora não é mais o sangue de Jesus que cura, é o sangue do fulano. Aonde é que nós vamos chegar, irmão? Mas isso é o que dá não prezar pela Escritura. Isso é o que dá. Então, lembra-te de onde caíste. A pessoa olha o mau testemunho desse, uma agressão à Escritura como essa, e aí ela começa a dizer, rapaz, eu acho que a minha igreja também não está certa. Tenho para mim que o pastor Renato também não deve ser diferente. Ali começa a queda da pessoa. Ela vai desconectando, ela agora entra na igreja, ela entra desconfiada. Vamos ver quem é que vai falar sobre dízimo, vamos ver o que vão dizer sobre dízimo. Aí ela começa a procurar. Ela já está infectada. Ela já está enferma. Outra possibilidade, ela tem uma amizade com a pessoa e essa pessoa ela descobre que não é nada disso. A pessoa elogiava e depois ela descobre que a pessoa fazia ela falar mal por trás. Ali ela se magoa. E quando se magoa, traz isso para a vida cristã. Alguns até dizem, Senhor, me livra dessas pessoas. Eu não vou mais confiar. Olha, já foi alcançada. Já foi envenenada. Quero lembrar, irmãos, que Judas traiu Jesus, mas os outros foram restaurados. Um deles permaneceu em todo momento, que foi o apóstolo João. Somente Pedro negou 3 vezes, os outros estavam com medo das suas vidas, se esconderam. Para quem é que eu vou olhar ali, irmãos? O apóstolo João. Porque eu vou trazer à memória o que me traz esperança. Usando o texto bíblico. Eu vou olhar para Jesus na cruz do Calvário, que ele deu a vida por mim. Eu não vou olhar para Judas, que foi morrer, foi se matar. Aonde caíste? Alguns caem quando vão para um relacionamento amoroso, e aquele relacionamento amoroso causa algum problema, e aquilo causa uma mágoa, uma amargura, uma tristeza, e a vida espiritual da pessoa fica debilitada. Outros podem cair quando deixam entrar no coração mágoa dos pais. Irmãos, filho nenhum tem autoridade para ter mágoa de pai e mãe. Filho nenhum. Nenhum filho. Se você tem mágoa do seu pai e da sua mãe, você toma cuidado, porque você está numa rota de morte. Você só veio ao mundo porque o seu pai e a sua mãe existem, ou existiram. Você só está vivo porque Deus concedeu seu pai e sua mãe. Por isso que aqueles que não honram os pais serão feridos com morte. Morte por quê? Porque renunciou à origem. Desprezou a origem pelo qual veio ao mundo. Então não é digno do mundo. Não é digno da existência.
Se você despreza o meio pelo qual você veio, você está desprezando a sua vida. Isso é um prato cheio para as trevas. Se você tem mágoa de seu pai e da sua mãe, você vai orar a Deus dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim antes que venha um raio na minha cabeça. Como assim? Eu sei, Senhor, desse pecado enorme que é ter uma mágoa de um pai e de uma mãe. Por isso que eu estou falando antes que venha um raio na minha cabeça. Meu irmão, em nome de Jesus, aonde caíste? Quando é que começou a sua queda? Uma das coisas, irmãos, um senhor chegou para mim essa semana, não é da igreja, comerciante, eu estava lá comprando, ele pediu um conselho sobre sua filha, que ele não estava conseguindo lidar, filha adolescente, e jovem já. E ele falando: pastor, o que eu faço, pastor? Aí eu fui falando ali alguma coisa com ele, não é? Irmãos, a concorrência é muito grande. O pai está falando aqui uma coisa, tem 15 amigos falando, e às vezes até ali mesmo na hora, no WhatsApp. Falando que o pai é um bobo, que não vai pelo teu pai não, rapaz. Conversa de pai o quê? Que pai nada. Concorrência, falando no ouvido, a voz da serpente. Adão foi tentado por uma serpente só, Adão e Eva. Hoje em dia é 30 serpentes de uma vez, meu irmão. Se você conhece alguém assim, você trata de pôr um caminho nessa relação. Porque isso não presta não. Isso é voz de serpente. Lembra-te de onde caíste. Uma das coisas que você tem que eleger na sua vida, adolescente e jovens. Seu melhor amigo é seu pai e sua mãe. Você vai abraçar seus amigos, você vai ser o mais bem visto na escola. Mas quando perguntarem para você quem é o seu melhor amigo, meu pai e minha mãe. Poxa, mas eu vejo você reclamar do seu pai e da sua mãe. Não, eu reclamo deles porque eu quero fazer a minha vontade e eles não querem deixar. Mas eu sei que eles me amam. E ser amigo não é concordar com tudo. Eu entendo isso. Eu entendo que eu estou na fase mais difícil da minha vida, que é uma confusão na minha cabeça. Mas meus pais já foram da minha idade, eles sabem bem o que é para me orientar. Eu é que não quero, mas eles sabem, eles estão certos, eles são meus amigos. Eles são meus amigos porque eles querem o melhor para mim. Lembra-te de onde caíste, porque é nessa hora que o adolescente é tendencioso a se desconectar de sua família. Se ver fora do lar e já contar os dias para os 18 anos. Lembra-te de onde caíste. Quando é que você caiu? Uma vez eu perguntei para uma pessoa, a pessoa buscou para uma coisa lá, e aí eu disse: mas por que não continuou? Aí eu disse: não, porque eu não vi resultado. Motivação errada. Onde é que foi a queda da pessoa? Motivação errada. Eu não devo buscar para ver resultado, eu devo buscar porque eu tenho que ter comunhão com Deus. Ele é meu Pai. Ele é o meu Deus. Lembra-te de onde caíste. Irmãos, mágoa no coração gera conduta. Você deixou a mágoa entrar, você tem que expulsar essa mágoa. Você não vai esperar sentir no coração: ah, pastor, estou orando para Deus me falar o coração, eu não senti ainda de perdoar. Você não vai sentir nunca, meu filho. Porque perdão é uma decisão, eu decidi que eu vou perdoar, porque perdoar é de Deus para a minha vida. E sentindo, eu vou sentir sim, mas o amor de Deus no meu coração depois dessa decisão. Então nós vamos orar nessa hora, porque nós precisamos nos lembrar de onde caímos. Irmãos, não existe cura, não existe retorno ao primeiro amor, se você não tratar da sua queda.
Eu vou repetir. Buscar a Deus sem tratar aonde você caiu não resolve. Você não pode passar a página sem resolver o exercício. Você não pode, não faça isso. Onde foi que você caiu? Pastor, eu caí quando eu deixei de ler a Bíblia, eu não leio mais a Bíblia. Pronto, agora você vai se levantar, como é que é? Você vai orar a Deus declarando que você vai ler a palavra. Mas você identificou para Deus e você se arrependeu. Aonde você caiu? Eu ouvi de Deus que tinha que fazer isso e eu não fiz. Pronto, então agora peça perdão disso. E você vai se arrepender e vai voltar ao princípio. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Se você quiser se ajoelhar, pode, se for a necessidade do seu coração. Faça isso agora. Pode orar. Aonde você caiu, conserte sua vida agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você precisa pedir perdão para alguém, você vai decidir agora em oração. Isso é se arrepender, irmãos. Aonde caiu? Aonde você caiu? Senhor, tem misericórdia. Lembra os teus filhos da queda, Senhor. Lembra os teus filhos de onde eles caíram. Aonde foi a falha? Quando começou o processo de frieza espiritual? Senhor, lembra, Senhor, cada um dos teus servos. Das dores, mágoas, tristezas, acontecimentos que eles não souberam lidar, que não processaram direito no coração. Tem misericórdia. Em nome de Jesus. Faça uma oração agora, meu irmão, em nome de Jesus. Diga para Deus. Fale com Deus agora. Senhor, nós clamamos pedindo a restauração das nossas vidas espiritualmente. Meu Pai, diante de Ti colocamos agora o nosso coração e pedimos, Pai, restabelece o ânimo, a força, a ousadia. Nós queremos pedir, Senhor, restaura a vontade de buscar o amor pela Tua presença, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém.